vivendo alguma situação na sua vida e aí alguém fala pra você: Eita, que vidão, hein? Olha aí que vida fácil. Eu queria ter uma vida assim igual a sua. Você já percebeu como que a gente se ofende quando alguém fala pra gente que a gente tem uma vida fácil? Quando alguém fala pra gente que o que a gente tá vivendo é leve, é tranquilo, a gente fica, não, tá falando isso de mim por quê? Será que ela acha que eu sou vagabunda? Será que ela acha que eu não faço nada da minha vida? E eu comecei a prestar atenção nisso, porque faz um tempo que eu tô buscando uma vida mais leve. E eu não sabia que o que eu queria era ter uma vida mais leve. Eu comecei a aprender agora. Por quê? Porque eu nem sabia que eu podia querer uma vida mais leve. Eu achava que era completamente errado. E aí foi me aprimorando nos estudos. Comecei com Hélio Couto, que começou a falar que a gente tinha essa crença de que tinha que trabalhar muito. Mas eu confesso pra vocês, eu tô na minha 10ª onda de ressonância harmônica. Eu vou continuar fazendo porque eu acho que tem me ajudado muito, principalmente nessa questão de tratar essa questão da facilidade, porque acho que talvez eu demoraria muito mais pra romper com as minhas próprias crenças de não merecimento, porque todas as vezes que a gente não aceita facilidade na minha vida, na nossa vida, a gente tem crenças de não merecimento. A gente tem problemas com dar e receber. E isso não quer dizer que você seja uma pessoa pobre de grana ou rica de grana e aí por isso você tem. Não quer dizer que todos nós temos esses problemas e que eles vão aparecer na nossa vida sempre, porque a gente está em processo de evolução. Todo mundo. E aí eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, mas eu confesso para vocês que as aulas e as informações, elas começaram a divergir na minha cabeça. E eu comecei a ficar muito confusa com os estudos do professor. E olha que assim, 10 ondas pra frente. Meu Deus, é muito tempo, né? 10 ondas, muitas palestras. Eu comprei as palestras pagas também do professor. Eu me enfiei nos estudos dele e aí eu começou a dar um tilt na minha cabeça, porque ficou muito contraditório o que eu tava aprendendo com o que realmente eu queria, com as coisas que ele falava. Eu comecei a ficar sem entender direito. E eu achei outras fontes no YouTube de livros, outras fontes de pesquisas, outras pessoas que eu também confio muito, que começaram a me ensinar que realmente, sim, é possível ter uma vida mais leve. Sim, é possível você fazer mais grana sem trabalhar tanto a partir do momento que você rompe com as crenças. Então, tudo na nossa vida, tudo, a nossa vida é regida por crenças. Se você tem a crença de que você é uma mulher que nasceu na favela, vou falar na comunidade, foi o meu caso. Se você acredita que você é uma mulher que nasceu na comunidade e que por conta disso você é filha de pais separados e não pode prosperar na sua vida, se você tem essa crença ela vai percorrer a sua vida junto com você. Ela vai aonde você for, a sua crença vai junto com você. Você não pode tirar a crença igual uma mochila pra você ir fazer xixi e voltar. Ela vai percorrer. Só que tem um problema. Imagina essa mesma mochila. Imagina quanto de coisa que a gente vai enfiando, socando dentro dessa mochila. Ela vai ficar muito pesada e aí vai chegar um momento que, cara, a vida perde o sentido porque a gente tá sustentando tanta crença e a gente tá sustentando no piloto automático que a gente nem sabe o porquê que tá sustentando. Não vê. Eu mesmo só consegui prestar atenção no tanto de crença que eu tava sustentando quando eu, por contraste, ou seja, eu tava ali sofrendo, na sofrência, na angústia de trabalhar demais, biriri bororó, igual eu já falei aqui milhares de vezes, e aí eu entendi, putz, cara, isso daqui não vai me levar pra lugar nenhum. Por quê? Porque eu tava trabalhando muito e não tinha ficado rica. Então eu pensei comigo, cara, eu tô trabalhando muito e não tô rica, então pera. Aí eu comecei a avaliar ao meu redor o comportamento das pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que tinham muita prosperidade financeira, como elas se comportavam, como é que elas tinham feito para atrair.
aquela prosperidade financeira, eu comecei a observar. E eu achei algumas pessoas também no meu convívio pessoal, de trabalho, enfim, que poderiam modelar um novo comportamento que eu queria ter e me abrir uma nova possibilidade. Porque, de fato, eu não sabia que era possível ser feliz e ser mais leve e também ser próspero. Eu não sabia que era possível. E aí, quando eu encontrei pessoas, tanto no YouTube quanto na minha vida real, eu entendi que sim. E aí eu comecei a observar o comportamento dessas pessoas, como que elas vivem, o que que elas fazem, por que que elas têm uma vida mais leve, como que dentro da cabeça delas elas já pensam assim, não, eu vou, vou trabalhar esse tanto de horas aqui, e aí eu vou parar a tal hora. Sabe? É como se elas soubessem que o dinheiro ele vai continuar vindo. Então eu entendi que a prosperidade é um estado de consciência que não é que o dinheiro vai acabar. E aí essa pessoa, não é que o dinheiro não vai acabar e aí essa pessoa tem essa cabeça de que nunca vai acabar. Mas é uma consciência de que ela sabe onde buscar mais. Na verdade, ela não vai nem buscar, na verdade, o dinheiro vem. A prosperidade ela flui. E eu comecei a colocar essa ideia na minha cabeça. Estou colocando, é um processo. Quando você observa que você está vivendo uma vida que você não quer viver, você observa, então ela já não é mais um padrão de comportamento, porque você já observou. E aí você tem a escolha de continuar vivendo assim ou não. Então, quando eu observei que eu era a mulher guerreira e que eu permanecia guerreira e que eu queria sair da guerra para eu me tornar mais leve, e quando eu descobri que a prosperidade poderia vir para mim, mesmo na leveza, eu comecei a fazer a transmutação das minhas crenças. Então, eu pensei, eu vou transmutar essa parada. Então, como que você faz? Primeiro você senta com as suas crenças. Você precisa saber que você tem. Como que você vai saber que você tem? Eu acabei de falar pra você no começo do vídeo, se de repente eu falar pra você que vida leve, olha que vida boa, eu queria ter essa vida, se você já se ofender por me ouvir falar isso, ou por ouvir outras pessoas falando isso, né? Você já tem essa crença. Imagina que você tá de férias, aí você vai viajar. Aí a pessoa fala isso pra você, ai que vidão. Aí você tem a necessidade de retrucar. Você tem a necessidade de falar, de se defender. Não, mas eu trabalhei o ano inteiro. Gente, eu fazia muito isso. Então, primeiro você tem que saber que você tem a crença, né? E aí, quando você descobre que você tem a crença, você transmuta. Então, o que que você faz? Você vai sentar ou deitar, você pode fazer como você quiser, tá? Tem algumas coisas que, assim, você só precisa fazer, tá bom? A cagação de regras é só sobre fazer. Se você vai fazer deitado, em pé, você precisa buscar uma sensação confortável e relaxar. Então você vai relaxar, você vai sentar com o seu corpinho, você vai sentar com o seu espírito, com o seu ser, e você vai futucar aqui, ó, pra você entender da onde é que veio isso. Alguém falou pra mim? Alguém deve ter falado. Você viu a sua mãe, né? Por exemplo, no caso dessa crença que eu tô falando pra você. Ou você viu a sua mãe sendo muito guerreira, né? Enfim, ou as pessoas, né? A Matrix mesmo fala, a massa fala que você precisa trabalhar muito. Então você vai tentar identificar na onde que veio a crença. E aí você vai olhar pra sua vida ao redor de você, ou você vai olhar na internet, no YouTube, se existe alguém que vive diferente da forma que você está com a crença. Então você tem a crença de que não se pode ter uma vida fácil.
a prosperidade não vem. Você vai olhar se tem alguém que vive diferente disso, porque provavelmente tenha. E aí eu enxerguei as pessoas que vivem diferente disso. E aí eu pensei, cara, se elas podem, é porque elas têm essa crença. E se eu quero chegar nesse ponto, eu também vou fazer a transmutação das minhas crenças. E aí você senta lá com a tua crença. Você sente aquela sensação de desconforto. Você sente aquela dor daquela crença, aquele peso. E aí você vai começar a falar com o seu ser. Você vai começar a falar a seguinte. Você vai começar a se expressar da seguinte maneira: olha, minha crença, você me serviu muito até aqui. Eu sei que você só quer o meu bem. Todas as nossas crenças, elas estão com a gente por algo que a nossa mente está nos defendendo. Então você vai falar: olha, minha crença, eu sei que você tá comigo pelo meu bem. E eu sei que tudo o que eu sinto é pra me defender. Mas a partir de agora, eu libero você. Eu libero você porque eu aceito a facilidade na minha vida. Eu aceito que a minha vida pode ser mais fácil, de que eu posso prosperar com maior facilidade. Eu aceito que eu posso prosperar com mais amor. Eu aceito que eu posso ter uma vida mais leve. Eu aceito que quando alguém falar pra mim que eu tenho uma vida leve, que vida leve, que vidão, eu aceito e agradeço. E aí você transmuta. Só que você tem que sustentar a sua vibração. Por isso que eu te falo. Sustentar a vibração é tão importante quanto essa fase de olhar para a crença e de fazer o processo de transmutação. Mas lembra, é o processo, você precisa olhar para a crença. Se você não tiver autoconhecimento, se você não parar, perder tempo ali, perder tempo não, né? Ter tempo, ganhar tempo se vasculhando internamente. Você não vai saber o que você tem. E sustentar. Como é sustentar? Se alguém falar para você que vida boa, você não vai querer se defender. Por quê? Porque você vai parar de achar que isso é um ataque para você. Você vai parar de achar que essa pessoa está tentando te atacar por falar que a sua vida é fácil. Pode ser que sim, pode ser que seja a intenção da pessoa te atacar, porque as pessoas às vezes são amarguradas mesmo, né? As pessoas são amarguradas mesmo. Então, sim, pode ser que a intenção daquele ser humano seja te atacar. Mas você não vai mais se sentir atacado. Ou, pelo menos, finge até que se torne real. Que é Neville Goddard, que eu adoro. Você vai parar de realmente sentir como uma ofensa. E você vai aceitar. E aí, com o passar do tempo, dos dias, né? Vai passando o dia, você vai se ligando. Vai fazer alguma coisa? Lembra por que você tá fazendo. Você tá baseado na escassez? Você tá fazendo porque, nossa, eu preciso fazer isso aqui, senão o dinheiro não vai vir. Preciso fazer isso aqui, senão a coisa vai acontecer, eu vou passar fome. Primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Você tem que sair do primeiro degrau. Quando você sai do primeiro degrau, você entende que você já não vai mais morrer de fome. Entendeu? Você entende que você já sabe fazer dinheiro e que o dinheiro ele já vem com uma facilidade maior para você. Então, quando você for fazer algo, você vai parar de pensar assim, ó, eu tenho que fazer, porque senão o dinheiro não vem, eu tenho que fazer porque eu tenho conta para pagar. Você vai parar de se portar dessa forma. Mas isso leva tempo, tá? Não vai acontecer da noite pro dia, não. Não vou falar pra você que você vai, eu quero pensar assim e já tá tudo certo, isso vai virar uma naturalidade na sua vida. Não, você vai labutar um pouquinho. Isso vai demandar energia. A energia de sustentação. Você tem que sustentar a vibração. Então, quando você for fazer algo, você já vai lembrar: não é esse tipo de comportamento que eu quero ter, não é esse tipo de crença que eu quero ter, de que eu tenho que fazer, porque senão o dinheiro não vem. Você vai trocar o comportamento para você poder trocar a crença. Qual que vai ser a ideia?
eu vou fazer porque eu me divirto fazendo isso, porque isso tem propósito pra mim, porque o dinheiro é importante, o dinheiro entra com facilidade, então eu não vou fazer esse negócio igual uma maluca, porque eu preciso do dinheiro. Você vai trocando a mentalidade, você vai deixando a parada mais leve, sabe? Você já vai entendendo que o dinheiro, ele vem, o dinheiro, ele entra. Você vai pagar uma continha ali, você já não paga mais no sufoco. Quando você vê o dinheiro saindo da sua conta porque você vai pagar a Enel, você já paga com tranquilidade, você já paga agradecendo, sabe? A coisa já começa a fluir de uma forma realmente mais leve. Gente, eu sou o exemplo vivo aqui, como eu falei pra você, modelem pessoas. Ou se vocês não quiserem modelar pessoas, modelem arquétipos. Procura aí qual que é o arquétipo ideal para você poder ter uma vida mais leve. Tem a professora Mabel que fala muito sobre arquétipos e ela tem 4 arquétipos que são os arquétipos para você ter uma vida mais próspera. E um dos arquétipos é o arquétipo do hedonista. Então, essa coisa do mais leve, do descanso, sabe? Porque quando você pensa em leveza, quando você pensa em descanso, quando você pensa nessa coisa mais fluida, isso não te parece abundante? Que quando você tá na loucura, você tá na dor, a dor não te parece escassa? Pensa bem. A loucura não te parece escassa? Eu tenho que fazer e acontecer, não, porque senão não vai ter. Isso não te parece escasso? Então, um dos arquétipos da prosperidade também é o hedonista. Essa coisa de, ó, sabe? Do leve. Para quem gosta, inclusive da Umbanda, tem uma ideia daquela coisa da malandragem, sabe? Quem gosta, por exemplo, vai entender certa malandragem, ela é preciso, sabe? Ela é precisa. Certa malandragem, certa malemolência é importante, é preciso ter malemolência para você levar a vida. Essa coisa da rigidez, o tempo todo rígido, rígido, rígido. Isso atrapalha inclusive a prosperidade, atrapalha inclusive a sua vida, atrapalha inclusive tudo. A malemolência, ela é importante. É igual a história do bambu, né? O bambu, ele tem a característica de ir para um lado, ir para o outro. E ele é muito flexível. E tem uma história que um sábio estava conversando com um cara e o sábio estava contando pro cara que ele vê ali muito tipo de vegetação, que ele vê ali todo tipo de tronco, que ele vê ali árvores fortes, gigantescas, todo tipo de tronco, mas que ele dificilmente vê bambu. Porque o bambu, ele tem essa característica de ser flexível, então ele não quebra, dificilmente ele quebra e cai. E aí a correnteza leva. Ele vai ali, ó, se adaptando. Então essa coisa de fluir, esse flow, ele é importante para levar uma vida mais leve e inclusive para trazer prosperidade. E não só prosperidade financeira. É porque quando se trata de grana, gente, a Matrix pega a gente mesmo. Eu tô passando por esse processo junto com vocês aqui, ó. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu também estou aprendendo, tá? Eu estou aprendendo a ter mais leveza, inclusive na minha vida financeira. No meu relacionamento, eu já aprendi bastante, assim. Uma coisa muito legal, porque realmente a gente evolui por espiral, né? Então, quando você já aprendeu muito alguma coisa, mesmo aquela questão sai da sua vida, ela para de acontecer. E no meu relacionamento, eu não tenho treta. Não tem treta, não tem problema, assim. Pelo menos não, assim, né, na atual circunstância. Eu ainda não tenho filhos, eu sei que quando eu tiver, são outros comportamentos, outras coisas pra viver, enfim. Mas aqui no meu relacionamento, nessa base que eu tenho, tudo flui muito certo, muito bom. E eu tô aprendendo a trazer essa fluidez para o dinheiro. Para o dinheiro. A Matrix pega a gente, assim, é quadradinho para que a gente não tenha uma vida mais leve.
É como se o nosso chi, a nossa energia, ela alimentasse outras áreas e que servisse para outras pessoas, para outros milionários, para outros poderes e não para nós. Então eu tô aprendendo, tô ensinando vocês, eu vou compartilhando com vocês. Mas lembra de tudo que eu falei agora? Pega esse vídeo, vê mais vezes para você poder fazer essa reflexão de uma forma que vai introjetar mesmo na sua mente, sair do intelecto e ficar bem firme assim, ó, para você conseguir colocar na prática um acervo mental ali, ó, você tira aquela ideia, você coloca a crença que você quer colocar em ação para você poder ter a vida que você quer e não que outras pessoas querem para você, tá certo? Então é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.